Hora de conversar com Felipe Killing, direto de Londres. O Killing tem mais informações sobre os protestos massivos e violentos que tomaram conta de Israel depois da aprovação de baseada da reforma do judiciário que dá quase plenos poderes ao primeiro-ministro. Conta pra gente aí quais são as últimas, Killing. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla, e a todos que nos acompanham. Milhares de pessoas foram a várias cidades de Israel protestar, fecharam ruas e a polícia usou jatos d'água e também a cavalaria para dispersar a multidão. 40 pessoas foram presas e essa revolta popular é pela aprovação de uma medida de um amplo pacote da reforma do judiciário. Bom, essa medida foi aprovada por 64 votos a 0, isso porque a oposição ela boicotou o voto e ela acaba com o que eles chamam de pauta da razoabilidade, né, padrão da razoabilidade. Israel não tem uma constituição, então muitas decisões jurídicas levam em conta outras decisões que aconteceram no passado e a razoabilidade. Então, a Suprema Corte poderia reverter decisões do parlamento se entendesse que o assunto não foi amplamente debatido ou não considerou pontos importantes. Esse é um projeto que Benjamin Netanyahu vem tentando aprovar desde a formação desse governo há cerca de 7 meses. Ele conta com políticos ultranacionalistas da extrema-direita. O texto todo prevê outras medidas também polêmicas, como reverter para uma maioria mínima uma decisão da Suprema Corte e também dar a políticos amplos poderes para nomear juízes na Suprema Corte. Vale destacar que Benjamin Netanyahu é investigado por corrupção. Então, como esses protestos foram ganhando força nos últimos meses, o Netanyahu mudou a estratégia. Ao invés de passar o pacotão de uma vez só, ele fatiou. E aí ontem passou essa aprovação do fim do padrão de razoabilidade. Há muita pressão na comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, aliados de Israel, lamentaram essa decisão. Muitos manifestantes afirmam que é um duro golpe na democracia. Ao contrário do Brasil, Israel não tem a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, né, não tem as duas casas, e o Judiciário. Então você tem o Parlamento e a Justiça para fazer um equilíbrio na balança. E você tirando força e também independência do Judiciário, você dá muita força ao Parlamento. Inclusive, muitas pessoas estão preocupadas com esse governo formado por ultranacionalistas, com o que pode acontecer com minorias lá, né, inclusive palestinos que moram na Cisjordânia. Então, essa é uma decisão bastante polêmica, uma reforma que vem sendo muito contestada, mas que Benjamin Netanyahu, até por pressão por parte dessa ala mais conservadora que deu a ele a possibilidade de formar um governo, tem feito disso um dos seus objetivos de governo. Obviamente, essa decisão tem como pano de fundo algo muito mais profundo, que é o próprio futuro, né, da sociedade israelense. A gente tem um governo aí muito alinhado com religiosos e ultra-religiosos, com conservadores, né, que consideram a Corte Suprema de Israel um obstáculo para que esse objetivo de um governo mais conservador seja atingido. E do outro lado, a oposição, que defende uma sociedade mais secular, mais plural, que considera a Suprema Corte algo essencial para que não haja preponderância da visão fundamentalista, religiosa, sobre questões de governo. Agora, esse é o problema, né, Killing? De leis que não foram escritas. Esse princípio da razoabilidade não está escrito em lugar nenhum. Você depende da boa vontade e com o perdão aqui do pleonasmo, razoabilidade de seus players. Então, alguém que tome uma decisão que, enfim, ultrapasse o limite daquilo que é considerado razoável já coloca em xeque esse princípio, e aí a gente está vendo o que está vendo agora em Israel. É algo tão polêmico, mas tão polêmico, né, Killing, que até os Estados Unidos, que são aliados quase incondicionais dos israelenses, se posicionaram contrários a essa mudança no sistema político ou essa mudança no sistema judiciário israelense. Exatamente, os Estados Unidos manifestaram, né, o descontentamento
com essa decisão. Inclusive, algumas categorias importantes da economia de Israel também estão prometendo paralisações, como o setor de tecnologia, né? Muitas startups estão falando que com essa reforma você tira a possibilidade e até o ímpeto de investidores irem a Israel, porque se você não tem uma justiça, não tem uma previsibilidade do que pode acontecer, você tem todos os poderes praticamente na mão do parlamento e do governo, que tem essa maioria, né? Então é bastante complicado para investidores e reservistas militares. Israel depende muito dos militares para diversas questões. Então esse tem sido um aspecto muito polêmico e também o Netanyahu sendo investigado por corrupção. E certamente essa reforma no judiciário vai o beneficiar. Aliás, muitos reservistas anunciaram que não pretendem se apresentar caso convocados, no caso da aprovação mesmo, da consolidação dessas mudanças, ou seja, elas colocam em xeque até mesmo o fortíssimo exército israelense.